Portugal, o pequeno gigante que mudou o mundo. Portugal, um país pequeno em tamanho, mas imenso em história. Um pedaço de terra no extremo oeste da Europa que séculos atrás ousou desafiar o desconhecido e mudar o rumo do mundo. Hoje, o Global Trip te convida a embarcar em uma viagem inesquecível por esse país encantador, um lugar de castelos antigos, praias deslumbrantes, vinhos premiados e uma cultura que respira tradição e alma. Neste episódio, vamos descobrir o que torna Portugal tão especial. Sua história, suas cidades mais icônicas, sua gastronomia irresistível e as curiosidades que fascinam viajantes de todos os cantos do planeta. Prepare-se para navegar entre passado e presente, do som do fado às ondas do Atlântico. Bem-vindo a Portugal, o pequeno gigante que conquistou o mundo. A história de Portugal começa há mais de 800 anos. Em 1143, Dom Afonso Henriques proclamou o Reino de Portugal, tornando-o um dos países mais antigos da Europa, com fronteiras praticamente inalteradas desde então. Mas foi no século XV que o país deixou sua marca definitiva no planeta. Durante a Era dos Descobrimentos, os navegadores portugueses se lançaram ao mar em busca de novas rotas e terras desconhecidas. Com nomes lendários como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Bartolomeu Dias, os portugueses chegaram à Índia, ao Brasil, à África e até ao Japão. Em poucas décadas, Portugal havia criado o primeiro império global da história, unindo culturas e continentes por rotas marítimas que mudaram o comércio, a ciência e a geopolítica mundial. Foi um tempo de glória, mas também de desafios. Portugal viveu períodos de enorme prosperidade e outros de ocupação, como quando foi governado pela Espanha entre 1580 e 1640. Mesmo assim, manteve viva sua identidade e independência, resistindo a invasões e crises até se firmar como uma nação moderna, de alma antiga e espírito aventureiro. Nossa jornada começa em Lisboa, a capital. Construída sobre 7 colinas às margens do rio Tejo, Lisboa é uma cidade que mistura o antigo e o novo com perfeição. Passear por Lisboa é como caminhar dentro de um livro de história. No bairro Alfama, o mais antigo da cidade, as ruas estreitas e íngremes parecem labirintos. As casas coloridas, com roupas penduradas nas janelas e azulejos azuis nas paredes, contam histórias de séculos passados. Ao cair da tarde, o som melancólico do fado ecoa pelas tascas. Pequenas tabernas onde o vinho é servido com saudade e emoção. Dizem que o fado nasceu justamente aqui, como a voz da alma portuguesa. Outro símbolo da cidade é o elétrico 28, o bondinho amarelo que cruza bairros históricos, oferecendo uma das vistas mais bonitas da Europa. E claro, não dá para falar de Lisboa sem mencionar a Torre de Belém, menos um dos monumentos mais icônicos do país. Construída no século XVI, ela era o ponto de partida dos grandes navegadores rumo ao desconhecido. Ao lado dela está o Mosteiro dos Jerônimos, uma obra-prima do estilo manilino, uma arquitetura típica de Portugal, cheia de detalhes inspirados no mar e na natureza. É aqui que repousa Vasco da Gama, o homem que abriu o caminho marítimo para a Índia. Lisboa é um convite à contemplação, seja nas colinas de Graça e Santa Catarina, no pôr do sol visto do miradouro da Senhora do Monte, ou nas margens do Tejo com o brilho dourado da tarde, refletindo nos azulejos Lisboa cativa o coração de quem passa por ela. Seguimos rumo ao norte.
até Porto, a segunda maior cidade do país e berço de um dos vinhos mais famosos do mundo, o vinho do Porto. Porto é uma cidade de alma boêmia, com arquitetura robusta e um charme rústico que conquista. Atravessar a Ponte Dom Luís I, projetada por um discípulo de Gustave Eiffel, é uma das experiências mais marcantes da cidade. Do alto, o visual do Rio Douro serpenteando entre as colinas e as caves de vinho é simplesmente inesquecível. No coração da cidade está a Ribeira, um bairro histórico repleto de restaurantes, artistas de rua e fachadas coloridas que parecem pinturas vivas. E não se pode deixar de visitar a livraria Lelou, uma das mais bonitas do mundo e inspiração para as escadarias de Hogwarts nos filmes de Harry Potter. O Porto tem uma energia única, menos mais discreta que Lisboa, mas igualmente intensa. É o tipo de cidade que combina perfeitamente um bom vinho, uma conversa longa e uma vista de tirar o fôlego. Portugal é pequeno, mas sua natureza é surpreendentemente diversa. Do norte verdejante ao sul ensolarado, o país oferece paisagens que encantam qualquer viajante. Começamos pela região do Douro, com seus vinhedos em terraços que acompanham as curvas do rio. É uma das regiões vinícolas mais antigas do mundo e patrimônio da humanidade pela Unesco. Passear de barco pelo Douro é como navegar dentro de um quadro. Montanhas cobertas de videiras, vilas pitorescas e o brilho do sol refletindo no rio. No extremo sul está o Algarve, o paraíso das praias portuguesas, com falésias douradas, grutas escondidas e águas azul turquesa. O Algarve é um dos destinos mais procurados da Europa no verão. Praias como Benagil, Marinha e Ponta da Piedade parecem saídas de outro mundo. E mesmo com toda a fama, o Algarve ainda guarda vilas tranquilas e tradições locais que resistem ao tempo. No centro do país, encontramos a Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal continental. No inverno, é possível ver neve e até esquiar menos, algo que poucos imaginam quando pensam em Portugal. Lá também se produz o famoso queijo da serra, considerado um dos melhores queijos do mundo. E claro, não podemos esquecer das ilhas portuguesas, verdadeiros tesouros no Atlântico. Os Açores, com suas crateras vulcânicas, lagos de águas verdes e azuis e um clima úmido que transforma tudo em verde puro. E a Madeira, ilha de paisagens dramáticas e flores exuberantes, conhecida como o Jardim do Atlântico. Foi lá que nasceu Cristiano Ronaldo, o jogador mais famoso de Portugal e um dos maiores da história do futebol mundial. Viajar por Portugal é também uma experiência gastronômica. Poucos países conseguem equilibrar tão bem tradição, simplicidade e sabor. O prato mais emblemático é o bacalhau. E dizem que há mais de 365 maneiras diferentes de prepará-lo, uma para cada dia do ano, desde o bacalhau à Brás até o a Gomes de Sá. Ele é presença obrigatória nas mesas portuguesas. Outro símbolo é o pastel de nata, doce que nasceu nos conventos de Lisboa e se espalhou pelo mundo. Com sua massa folhada crocante e creme dourado, é quase impossível comer só um. Mas o segredo, dizem menos, está no açúcar e na canela polvilhada por cima. E para acompanhar, nada como um bom vinho português. Além do famoso vinho do Porto, o país produz rótulos premiados em regiões como Alentejo, Dão e Douro. Cada gole traz o sabor do sol, da terra e da história. E para quem gosta de carne, o leitão à bairrada, assado lentamente até ficar crocante, é um espetáculo à parte, sem esquecer